Olá, meus queridos, aqui quem fala é o Padre Alain e hoje acompanho vocês na meditação da palavra nesse 16º domingo do tempo comum. A parábola de hoje, Jesus continua a saga da semana passada, o Evangelho de Mateus 13, e continua a temática da semente. Jesus está querendo mais uma vez explicar o que a palavra de Deus pode produzir nos corações e mais uma vez é inegável o tema do mal. Jesus fala da intervenção do mal, é inegável a existência desse maligno, né, que a teologia moderna quer negar, que o paganismo nega, mas que existe, está presente, atuante, e a gente vai ter que conviver com isso. Essa é a grande questão do evangelho de hoje, e o que é mais difícil aceitar é a presença desse mal do meu lado, que vai atuar, que vai me angustiar. Não existe o paraíso na Terra. Houve um paraíso na Terra que Adão e Eva, cedendo à tentação do maligno, o transformaram no inferno. E esse paraíso nos espera do outro lado, mas não aqui. A nossa vida vai ser mesmo constituída de angústias. Nós vamos ter momentos de felicidade, momentos, mas a perfeita eudaimonia, em palavra aristotélica, perfeita felicidade, não está aqui. Há uma tendência nossa de querer fazer justiça com as mãos, com as próprias mãos, para transformar isso aqui em uma coisa boa e tornar isso aqui mais sociável. Sim, toda a iniciativa de tornar o homem, mais pleno, é válida, mas dentro do homem vai estar essa força do mal atuando e não querendo que o bem aconteça. Então Jesus hoje vai explicar isso contando a parábola do joio, né? Só que semana passada a gente via que o trigo, a semente que cai na terra, cai 4 tipos de terra, né? Cai à beira do caminho, cai no meio do solo rochoso, cai em solo espinhoso e cai na terra boa. Ou seja, 4 solos. Ou numa questão matemática, de 100% das sementes jogadas, só 25% produzido fruto. Não dá para entender na lógica humana porque Deus desperdiçou a semente, né? Porque só 25 vão produzir. Ou seja, 75, 3 outros terrenos não produziram fruto, mas não importa. Isso não importa para Deus, né? Claro, importa porque Deus quer a salvação de todos, mas Deus tem um plano, um outro plano, ou melhor, Deus nunca vai ter um plano B, mas ele tem uma outra via extraordinária também para conduzir as almas à salvação. E vai esperar a nossa conversão como o pai do filho pródigo naquela varanda esperou a vida inteira. Então, se semana passada a semente era a palavra de Deus, hoje a semente vai ter outra conotação, vamos ser nós seremos a semente. O trigo e o joio que Jesus explica hoje pode ser eu e pode ser você, né? Então Jesus conta a parábola de um semeador que saiu a semear, né, a semente no campo e ele foi dormir. Esse foi o problema. Quando ele foi dormir, como todo bom agricultor vai dormir, né? E quando ele foi dormir à noite, veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. E quando chegaram lá os empregados daquele campo e viram que estava crescendo tudo, perguntaram assim: Senhor, queres que arranquemos o trigo, o joio no meio do trigo? E o Senhor campo disse: não arranqueis, porque pode ser que arrancando o joio melhor, vocês arranquem também o trigo. Por quê? Porque não está visível a olho clínico a diferença entre um e outro. Se você colocar no Google Imagens a diferença do joio e do trigo, quando eles estão pequenininhos, é muito semelhante, o cabelinho é igual, aquela espiguinha, é tudo igual. Eu só sei a diferença quando ele cresce, então tem que crescer. E aí eles vão tomar cores distintas e vão produzir frutos distintos. Aliás, o joio não produz fruto, o trigo produz fruto, produz o pão que a gente come, né? E outras coisas. Mas agora, ele tem que esperar crescer. Então, com essa parábola, Jesus está querendo nos explicar por que ele permite a ação do mal. Santo Agostinho responde isso lá atrás, no século IV, dizendo que nós fazemos mau uso dos bens que Deus criou. Deus não criou nada mal. Nem a planta mais venenosa desse mundo foi criada por um projeto ruim. Ela foi criada porque ela, somada a outra planta X, Y ou Y ou Z, ela tem um alto poder curativo, né?
Mesmo o veneno da cobra que mata uns é o mesmo veneno da cobra que salva outros, né? Então Deus criou tudo bom, só que o homem faz mau uso disso. Então o mal seria o mau uso das coisas criadas por Deus. Deus não fez nada ruim. Nada, nada, absolutamente nada. E diz Agostinho, nós fazemos mal às coisas boas que Deus fez. E Deus pega as nossas coisas más e transforma-as em boas. Então, olha só a diferença, né? Eu pego o que Deus fez de bom e faço aquilo ficar ruim, né? Transforma em ruim. Minha liberdade que Deus me deu, eu pego para fazer maldade com ela e destruo vidas alheias, né? Mas Deus pega as coisas más que eu produzi e as transforma em boas e as reverte para minha salvação. Então, Deus pode transformar um mal em um grande bem, por isso permite, né? Então o Evangelho também está querendo responder o porquê nós não sermos os famosos justiceiros do reino, né? Por que não arrancar logo esse joio? Por que Deus hoje, no estalo de Deus, não acaba com esse mal? Por que Deus não acaba com essa pandemia logo, Padre? Por que Deus não acaba logo com toda essa corrupção do nosso governo? Não acaba com as corrupções do governo do mundo? Por que ele não volta logo? Por que não? Jesus responde claramente e suavemente no Evangelho de hoje, porque ele está esperando crescer a colheita ainda não está madura. A gente não sabe ainda quem é trigo e quem é joio, né? Um parênteses, já que Jesus fala de uma intervenção maligna semana passada, ou seja, o maligno, ora ele é as aves de rapina, que no meio do caminho raptam, capturam a semente, ora ele é o terreno pedregoso que não deixa produzir raiz, e ora ele é o terreno espinhoso que sufoca a planta, a semente. Então, esse maligno, quando ele vê a semente cair em terra boa, ele não descansa nem dorme. Tá? Se tem uma coisa que o maligno não faz é dormir. Ele nunca dormiu, ele não sabe o que é uma noite de sono, né? Mesmo porque ele não tem corpo, mas ele não descansa. E já que ele agora não consegue atuar nesse terreno bom onde a semente caiu, ele vai fazer de tudo para que essa semente que caiu na terra boa não produza o fruto. Como é que ele faz? Se disfarçando da semente. Então Jesus agora ensina a técnica do maligno para a gente ter o discernimento de saber, né? O Jesus dá um critério de discernimento magnífico aí para saber, né? Quando é que eu sou trigo, quando é que eu sou joio. Então o maligno, já que ele não pode ir contra, ele se disfarça ele se traveste de trigo, mas ele é joio, né? Então, já que eu não posso contra uma pessoa, eu boto a roupa dela e passo por ela. Então é isso que faz o maligno. Ele vai se vestir de trigo, vai parecer ao trigo. Somente um bom agricultor sabe a diferença entre o trigo e o joio. Se você me coloca num campo e me manda separar trigo do joio, eu não sei, não saberei dizer, porque é quase a mesma coisa, né? Só que há uma tendência nossa de querer arrancar isso logo com as nossas mãos, o que é pior, fazer justiça. E Jesus diz, não. É pelos frutos que nós vamos saber. Então, eu tenho que esperar crescer para eu saber quem é o trigo e quem é o joio na história da igreja. Isso vai acontecer em 2000 anos de história da igreja, aliás, mais já em Israel, já na igreja, na primeira aliança, a gente vai ver esse mal presente dentro do homem, na história da igreja, na nossa história particular. O mal está dentro do meio eclesiástico, o mal está dentro do meu coração, o mal está indo à missa, o mal está em todo lugar, tá ao redor de nós. Não tem como a gente arrancar isso, gente. Não tem como você fugir, como é a tentação de muitos, né? Eu vou fugir para um lugar melhor, onde não existe mal, onde existe menos nível de... Lá também você vai encontrar o mal. Eu vou encontrar uma tentação minha de padre recém-ordenado, né? Depois que você é recém-ordenado, você está do outro lado dos bastidores, no backstage, e você vê coisas que você não quer ver. Eu quero ir para um clero melhor, e não vai ter clero melhor no mundo inteiro. O sacerdote vai ser sempre o mesmo, vai ter o santo, vai ter o pecador. Aí você fala assim, vou para uma cidade mais tranquila, lá também vai ter uma pessoa má e perversa. Não existe paraíso na terra. A nossa tentação é de querer um lugar onde não existe o mal, e esse lugar existe e se chama céu. Só que a gente não quer ir para lá, né? Ou não quer fazer força para ir para lá. A gente quer fazer justiça na terra e quer, né, arrancar esse joio da raiz. E Jesus diz, não, deixa crescerem juntos. Então hoje Jesus, com essa parábola, está dizendo que vai deixar crescer os dois juntos. Por quê? Como eu sei se eu sou trigo ou se eu sou joio, se os dois são parecidos? Jesus diz, quando eles crescem e produzem o fruto.
é no fruto que eu vou saber quem é quem, né? Então, nessa pandemia, eu estou sabendo quem é quem, né? Com as dores, na tribulação, eu sei quem é quem. Nas tentações, eu sei quem é quem. Na hora da dor, eu sei quem é quem. Por quê? Porque, biologicamente, na biologia, o trigo não pode se transformar em joio, nem joio em trigo. Uma coisa é uma coisa. Cada substância é imutável ali, né? Mas como trata-se de uma parábola, é um recurso semântico de Jesus, então Jesus sabe que o trigo, na história da igreja, pode virar joio e o joio pode virar trigo. Gente, a gente conheceu Agostinho, Santo Agostinho, era joio total e virou trigo. A gente conheceu Madalena, tinha 7 demônios, se vendeu, passou pela mão de todos os homens de Israel, quase, e era joio total, né? Era uma mulher joio e virou trigo. Quantidade de gente perversa que eu conheci na vida que passou por um tombo, passou por uma caída, chegou no fundo do poço e se converteu em trigo. E o contrário, você também vai ver, queridos. O que eu conheci de gente que fez encontros, se encontrou com Deus, sacerdotes santos, João, que rezavam, gente que conheceu a palavra, que fez acampamento, que fez cursilho, que fez doutorado em igreja, fez doutorado em teologia, fez não sei o que. E vai ser joio, né? Aliás, uma palavrinha que me caiu muito bem quando eu preparava essa homilia, e eu li em algum lugar, né? O joio também canta, o joio também louva, o joio também ora em línguas, o joio também prega, o joio também chega a altos cargos eclesiásticos, mas só o trigo permanece, mas só o trigo produz fruto, viu? Então o joio também é capaz de louvar, joio também ora línguas, joio também repousa, joio também revela a vida, joio também tem dom da ciência. O joio, minha gente, está no meio de nós, disfarçado de bem, travestido de bem. Mas ele não é o bem porque ele não produz fruto, né? Eu estou cansado de fazer essa experiência de me aproximar de pessoas querendo, né, encontrar trigo, né, mas encontro joio, né? E daí, isso aí já foi explicado 2 mil anos atrás, cadê a novidade? Não há novidade, minha gente. O nosso problema é aceitar conviver. Tem uma obra muito boa de Anselmo Green católica, porque ele tem obras não católicas ultimamente, mas a obra católica dele, Convivendo com o Mal, é muito interessante como ele ensina como detectar a presença do maligno aqui, ali ou acolá, como são as façanhas, como são as suas técnicas e como ele se traveste de bem para a gente cair. Como ele atua? No Evangelho hoje foi muito claro, ele atuou porque o agricultor foi dormir. Então, é durante o sono da alma que ele atua. Então, quando a alma dorme, deixa de rezar, deixa de ir à missa, deixa de praticar o bem, se cansa de fazer o bem, foi traída, foi decepcionada, aí se transforma na ferida dela, né? O que acontece muito hoje, as pessoas estão se transformando nas suas feridas. Eu estou sendo tão alvo de mal, de maldade, de calúnia, de difamação, estou apanhando tanto que acaba que eu me torno a minha ferida, eu me torno o mal que as pessoas me fizeram, eu agora vou fazer vingança, né? Agora vão conhecer o meu outro lado. Pronto. Aí eu passo de Ruth a Raquel, passo de ser de trigo a joio, pronto. Me transformo no joio. E deixo de produzir o fruto que Deus quer. Só que, quando Jesus diz aos agricultores, não arranqueis, que os agricultores queriam arrancar com as próprias mãos, ele diz, não, isso compete a mim, deixa crescer. Porque ele está falando da paciência de Deus, santa paciência de Deus, que está na janela da eternidade, nos esperando voltar para casa, como o filho pródigo um dia voltou todo sujo, arrastando-se, sem sandálias, sem nada, sem dignidade, no fundo do poço, dizendo, ei, eu preciso da tua ajuda. Então, o evangelho de hoje é muito confortador, apesar da ação do maligno ao nosso meio, está do nosso lado, cuidado, o joio está aí do teu lado, te tirando a vida, te tirando a liberdade, te tirando Deus, ou querendo adormecer a tua alma, né? Pessoas que aparecem na nossa vida, a gente estava cheio de gás, cheio de Deus, de repente chegam pessoas na nossa vida que tiram Deus da nossa vida, são joios, né? E a gente conhece pelo fruto, né? Então, cuidado, meus queridos, o experimento é esse, né? O joio também louva, o joio também reza, o joio também ajoelha, o joio também revela a vida, o joio também tem profecias, o joio também assume cargos, também usa estola, também usa mitras, o joio também usa véu, também usa batina, o joio repousa no Espírito Santo, o joio faz muita coisa, mas só o trigo produz o fruto que Deus quer.
Então, muito cuidado, porque às vezes eu penso que eu sou trigo e eu sou joio, estou sendo joio. Às vezes eu penso que eu estou sendo joio, estou sendo trigo. Como saber? Depende do fruto que eu produzo, né? Então, observa o fruto que você está produzindo e você vai chegar à resposta de quem você é na história da igreja, trigo ou joio. Mas se você se der conta que você é joio, não se desespere, porque a graça de Deus pode transformar de pedras em filhos de Abraão. Aquele que transformou água em vinho pode também a vida transformar. E lembre-se que Jesus na vida foi carpinteiro. Ele pode consertar, né? Com martelo, com pregos, pode consertar objetos, pode consertar madeira, mas, sobretudo, pode consertar vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos. Aqui habla Padre Alan, rezando por ustedes, rezando por Argentina, por mis amigos, mis queridos. Hoy el Evangelio, en el 16º domingo del tiempo ordinario, Mateo capítulo 13, Cristo sigue hablando de la semilla, pero sin embargo, semana pasada la semilla era la palabra de Dios que caía en 4 tipos de suelos distintos. Hoy la semilla no tendrá más la connotación de la palabra de Dios o el reino de Dios, sino que la semilla seremos nosotros. Yo soy la semilla. Y Cristo habla de la posibilidad de ser trigo o ser cizaña. Y la cizaña y el trigo son muy parecidos. Entonces Cristo cuenta la parábola de un agricultor que tira la semilla, sai tirándola y va a dormir, se va a acostar a la noche. Claro, buen agricultor, hay que descansar. Y mientras va a descansar, viene el maligno una vez más. Por 2 domingos consecutivos, Cristo habla de la presencia del maligno en la vida humana. Es decir, en este mundo vamos a tener que aprender a convivir con el mal. Cristo ya nació conviviendo con el mal. Ya nació teniendo que huir de Herodes. Es decir, no hay lugar perfecto en este mundo, iglesia perfecta, comunidad perfecta, familia perfecta. El mal va a estar donde quiera que esté, querido, ahí el mal va a estar presente, no hay que huir, no hay cómo huir. Nosotros queremos transformar ese mundo en un paraíso y es imposible. El paraíso que Cristo prometió está en el otro lado, no acá. Y mientras dormía, viene el maligno y esparce y tira la cizaña en medio del trigo. Y cuando los agricultores se dan cuenta que están mezclados todos, viene la tentación de los agricultores de decir: Señor, ¿querés que nosotros quitemos la cizaña o la saquemos la cizaña? Y Jesús responde que el agricultor dijo no, el dueño de la mies dijo no. Deja que crezcan juntos los dos, porque a los ojos así, desnudos, o al ojo clínico, es imposible saber cuál es trigo, cuál es la cizaña. Cuando están muy, muy pequeñinos, no es fácil diferir o diferenciar entre uno y otro. Solamente cuando crecen y producen frutos. La cizaña no tiene fruto alguno, pero el trigo sí. Con el trigo se produce el pan y otras cosas más. Entonces, la parábola quiere explicar la tendencia nuestra de sermos aquellos que hacen justicia. Los que hacen justicia, que quieren sacar el mal con las propias manos. Saquémoslo de la iglesia, la cizaña. Saquemos del mundo. Tirémoslo de aquí. Vayamos a un lugar perfecto. Queridos, no existe ese lugar de la iglesia. Va a estar la cizaña presente en todo lugar. Mira, escuché estos días algo muy interesante entre trigo y entre la cizaña. El trigo también alaba, mira, al contrario, la cizaña. La cizaña, que es el mal, ¿no?, en la parábola de hoy, la cizaña también es capaz de alabar, también ora en lenguas, también reposa en el espíritu. La cizaña también ocupa altos cargos en la iglesia. La cizaña puede tener sotana, puede tener mitra, puede usar velo y hábito. La cizaña puede revelar la vida ajena con sus dotes y carismas. La cizaña también puede arrodillarse, ir a la misa. Puede hacer todo eso la cizaña. Porque el mal está travestido de bien. Pero solamente el trigo produce frutos. Esa es la diferencia entre trigo y cizaña. La cizaña también hace todo eso,
igualito, igualito. Porque en el Evangelio está muy claro que ya que el enemigo de semana pasada no pudo trabajar en el suelo fecundo, él se actuó en las aves que robaron la semilla en el medio del camino. Después él actuó en el terreno rocoso, en las piedras que no dejaron producir raíces. Después actuó en el terreno de las espinas. Y como la semilla cayó en tierra fértil y buena, él ahora quiere actuar como para que esa semilla no produzca frutos, travestiéndose o poniendo las ropas de trigo. Se traveste de trigo para parecer trigo. Es decir, el enemigo, para actuar en medio de nosotros, es lobo travestido de oveja. Es cizaña travestido de trigo. ¿Y cómo saber quién es quién? Porque a veces yo pienso que yo soy trigo y no soy trigo, ¿eh? Ojo, ojito, ¿eh? Aprendí con ustedes esa palabra, ojito. Porque a veces yo pienso que yo soy trigo y soy cizaña. ¿Cómo saber? Cristo da el criterio de discernimiento. Deja con que crezcan. Es decir, el tiempo mostrará los frutos. Entonces, acordate, la cizaña también alaba, la cizaña también se arrodilla, la cizaña también revela la vida, la cizaña tiene dones, carismas, profecías, altos cargos, pero solamente el trigo produce el fruto que Dios quiere. Pero ¿por qué Dios no pone un freno en la cizaña en la iglesia, Padre? Es la pregunta de todos hoy. ¿Por qué Dios no actúa? Dios no puede acabar con esa pandemia hoy. Dios no podría acabar con el COVID hoy. No podría Dios hoy sacar de la iglesia las personas malas, los religiosos malos. Sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque la cosecha no está madura todavía. No está madurada. Hay que crecer primero. Porque puede ser, y en la historia de la iglesia estamos llenos de ejemplos, de cizañas que se convirtieron en trigo. Mira a Agostino, mira a Madalena, mira a San Pablo. Eran totalmente cizañas y se convirtieron en trigo. Y lo contrario también va a pasar, queridos. Cuánta gente buena que yo conocí, cuántos hombres de oración, cuánta gente hizo retiros espirituales de profunda conversión. Eran trigo totalmente y se convirtieron en cizaña con el tiempo. Se convirtieron en sus heridas, se cansaron de hacer el bien, se cansaron de la iglesia y se marcharon. Entonces, hoy en el Evangelio, si nos apavora la certeza de que el mal está alrededor de nosotros, nos consola saber que hay un Dios que está tal cual el padre del hijo pródigo en la ventana, o en la sacada, en la ventana de la eternidad, esperándome convertirme en trigo y volver hacia mi casa. Entonces, el trasfondo de la parábola de hoy es la paciencia de Dios que está esperando con que la cizaña se convierta en trigo y el trigo al lado de la cizaña no quiere hacer justicia o no quiere juzgarlo, sino que deje todo en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.